Oi, amadinhos, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar hoje sobre um tema que ele é meio polêmico, sabe? E eu tenho consciência de que nós, como cristãos, nós temos que pregar a verdade. A palavra de Deus nos ensina a pregar a verdade e a verdade é a palavra de Deus. E devemos pregar a verdade, custe o que custar, doa quem doer, não importa a retaliação. É o que Deus tem me cobrado, é justamente isso, é pregar a verdade e não me importar com o que eu possa sofrer por conta disso. E hoje o tema que eu quero falar é o julgo desigual. O julgo desigual no quesito relacionamento, porque também tem o julgo desigual, por exemplo, em sociedade empresarial, por exemplo. Mas eu quero falar do julgo desigual no quesito relacionamento e dar um exemplo do que eu passei, né? A experiência que eu tive, né, pessoal. Eu sempre, graças a Deus, fui uma pessoa que estudou muito a Bíblia e que sempre deu importância para o que a Bíblia ensinava. E cada dia eu tenho mais essa sede no meu coração de conhecer a verdade, de fazer o que é correto, de buscar santidade e obediência à palavra de Deus. Porque quem ama a Deus, obedece a Ele. E uma vez eu me apaixonei por uma pessoa que tem uma crença diferente da minha. Esse julgo desigual, nesse quesito, é você que tem uma crença e se ajunta com uma pessoa com uma crença diferente, com princípios e valores diferentes dos seus. Por exemplo, olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 6, 14, 15. Não se põe em julgo desigual com descrentes. Então, é uma ordem. Deus está falando para você não fazer isso. Então, se você se coloca em julgo desigual, você está desobedecendo a Bíblia, você está debaixo de maldição. Tudo aquilo que nós fazemos que é contra a palavra de Deus, que é desobediência, nos coloca debaixo de maldição. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Crente é aquele que crê em algo. Crente é aquele que tem uma crença. E você que tem uma crença, você não pode se colocar em julgo desigual com uma pessoa com uma outra crença, com uma crença diferente da sua. Por exemplo, na minha situação, eu nasci numa denominação evangélica. Eu não gosto muito de falar que eu sou evangélica, não, eu sou cristã, mas eu frequento sim uma igreja evangélica e nós não podemos ser hipócritas e nós sabemos que há sim uma diferença de pensamento e de crença entre o evangelho e o católico. E eu me apaixonei por um menino que ele era católico, mas eu sempre tive esse pensamento, esse versículo na minha cabeça, que eu não posso me colocar sob julgo desigual, que é errado. Aí eu parei pra pensar, né? Eu tava muito apaixonada e eu falei, meu Deus, eu sei que a sua palavra proíbe isso, mas aí, sabe quando você fica inventando, querendo arrumar uma desculpa pra você fazer aquilo que você quer fazer? Mas eu fui parar pra pensar, né? E a Bíblia, ela também fala em outro versículo, no versículo de Amós, capítulo 3, versículo 3. 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para um relacionamento dar certo, você tem que ter os mesmos princípios e valores que a outra pessoa. Você tem que estar em comum acordo com a outra pessoa, porque senão não vai dar certo, gente. Entendo o que estou falando. Eu sou casada, vai fazer 6 anos, e eu sei que você ter os mesmos princípios e valores é fundamental dentro de um relacionamento. E eu fui pensar sobre isso, né? Porque o namoro é uma preparação para um casamento. Se você é cristão e você tá namorando sem intenção de casar, você tá errado. E eu fui parar pra pensar, ok, supondo que dê certo e eu namoro esse menino, a gente começa a namorar. A gente vai casar, né? Porque essa é a intenção, a gente vai se casar. Aí eu parei pra pensar, aonde a gente vai casar? Porque eu vou querer casar numa igreja evangélica, né? Ele vai querer casar em uma igreja católica, mas eu, Larissa, particularmente, de acordo com aquilo que eu creio, eu não ia querer casar em uma igreja católica devido ao fato de ter muitas imagens dentro dela e eu não concordar, de acordo com aquilo que eu tenho como verdade dentro do meu coração. Então, não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Eu não ia querer casar dentro de uma igreja católica. E esse rapaz, por ele também ser uma pessoa muito firme na fé dele, ele também não ia querer se casar na minha igreja. Aí você pode pensar, a gente pode casar em uma chácara, não precisa ser dentro de uma igreja. Ok, realmente a gente poderia casar numa chácara, um salão, etc. Mas aí eu me perguntei, mas quem vai fazer a minha cerimônia?
vai ser um padre ou um pastor. E isso daí também ia gerar um atrito, ia gerar uma confusão, um pensamento diferente, né, entre nós, porque eu ia querer que fosse um pastor, ele ia querer que fosse um padre. Apesar que se o padre não fosse fazer a oração para Ave Maria, se ele não fosse fazer o sinal da cruz, eu não ia me importar se um padre fizesse meu casamento de jeito nenhum, porque já participei de casamentos católicos, onde a mensagem foi linda e super objetiva, né? Eu acho que o casamento católico, nesse quesito, é um casamento objetivo e bonito. Então, se ele fosse tirar essas outras partes que eu não concordo, eu não ia me importar. Mas eu também não ia saber se eu não conheço padre, eu não tenho essa sabedoria no mundo católico, né? Na crença católica, então não posso falar se ele não se importaria de cortar certas coisas. Mas supondo que não teria problema nenhum. Mas eu fui e parei para pensar outra coisa. Na nossa casa, quando a gente se casasse, a gente teria imagens? Porque eu não ia querer imagem na minha casa de forma nenhuma. Eu não ia aceitar isso, porque eu não concordo com isso. É a minha crença, é aquilo que eu creio como verdade. Mas esse meu, no caso, atual esposo, ele queria, porque eu conheço muitos evangélicos, tenho muitas amigas e amigos que são católicos, né? Falei errado. E todos eles têm imagem dentro de casa. Então, isso é normal do católico, que tem essa crença, né? Eles têm isso, mas eu não ia aceitar isso na minha casa, porque eu creio que é errado e eu creio que isso não é certo pra minha casa. Eu não ia querer isso dentro da minha casa. Mas a casa não era só minha, a casa também é do meu esposo e ele teria o direito. Então isso ia gerar um desconforto muito grande, um atrito muito grande, não ia dar certo. Aí eu pensei em outra coisa, mais pra frente, porque a gente tem que parar de pensar a curto prazo e pensar a longo prazo. A gente tem que ter esse pensamento de olhar no futuro. Então, eu fui e pensei, se a gente tiver um filho, eu engravido, vou ter um filho. O meu marido e a família dele, obviamente, como bons católicos, iam querer batizar a criança. E eu não ia aceitar de forma nenhuma, nem eu, nem a minha família, que é toda evangélica, nós não íamos aceitar de jeito nenhum que essa criança fosse batizada. Porque nós cremos que a pessoa, ela tem que entender o que é o batismo, né? E ela tem que batizar entendendo o que é o batismo, que é quando morre o velho homem e nasce o novo homem. Então nós não somos a favor de batismo de crianças, porque elas não ainda têm esse entendimento e nem têm pecado ainda. Então nós não somos a favor. Mas você tá vendo que ia gerar outra confusão, outro atrito, outro problema? Essa criança seria ou não batizada? Porque assim como eu, que sou mãe, tenho direito e uma autoridade sobre essa criança, o meu marido também tem. Então ia gerar um desconforto, um problema muito grande, gente. Não só entre eu e ele, mas entre famílias, né? E então eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, isso vai dar muito problema, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero um casamento que já comece com esse tanto de problema. E não só isso, tem muitas outras coisas, muitas outras diferenças. Então, por exemplo, um católico casar com um ateu, um cristão casar com um ateu, uma pessoa que nem crê na existência de um ser criador do universo. Olha o tanto que isso vai gerar atrito, gente. Talvez vocês ficam pensando só em a curto prazo e vocês não pensam no tamanho do problema que pode dar na frente, o desgaste que pode dar. Então, isso é coisas que tem que evitar. E se a Bíblia fala para não fazer, é porque Deus sabe que isso dá problema, que isso gera problema. E quando eu pensei nisso, porque eu tava muito apaixonada, a gente não manda no coração, né? Mas a gente tem que ser mais racional, a gente tem que pensar mais. E quando eu vi que aquilo ia dar errado, eu falei com Deus, Deus, eu vou orar, né? Eu já tava orando, falando que eu ia orar, para que o Senhor tire ele do meu coração. Então, eu lembro que foram 2 semanas que todos os dias eu ajoelhava no chão da minha cama e eu orava com toda a força do meu coração. Falei, Jesus, eu quero muito que o Senhor tire esse sentimento do meu coração. Porque, gente, se você falar pra Deus tirar, Ele tem poder de tirar. É muito difícil quando você tá muito apaixonado, porque a gente fica deslumbrada, a gente fica louca, né? Mas a gente tem que colocar o nosso racional pra funcionar.
Então eu orei, foram 2 semanas que eu orei todos os dias, eu chorava na presença de Deus de joelhos lá no meu quarto, sozinha e clamando: Pai, eu sei que isso não é da tua vontade pra mim, eu sei que isso é contra a tua palavra, me colocar em julgo desigual com outra pessoa, isso não é bom pra mim, isso não é bom pra essa pessoa e o Senhor quer o bem pra nós dois. Então eu peço do fundo do meu coração que o Senhor tire esse sentimento do meu coração. E, gente, em 2 semanas, Jesus limpou no meu coração e tirou todo aquele sentimento que eu já tava, tipo, há muito tempo, eu fiquei mais de 1 ano apaixonada nessa pessoa e sem falar nada pra ele, remoendo aquilo no meu coração. E essa pessoa também, eu creio que ela também tinha uma coisa comigo, sabe? A gente sabe quando a outra pessoa também gosta da gente e foi bem difícil, mas eu coloco a palavra do meu Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, aqui, gente, esse vídeo, de forma alguma, é para falar mal da religião católica, porque eu sei que não é religião nenhuma que vai levar a gente a Deus, que o único caminho a Deus é Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, eu sei que não é religião. Assim como tem muita coisa no catolicismo que eu não creio, porque meus pensamentos, de acordo com o que eu leio a Bíblia, não bate. Também tem muita coisa no evangelismo, né, na igreja evangélica, que também está muito fora da palavra de Deus, e ambas devem melhorar. E nós, como cristãos, como pessoas que cremos na existência de Cristo, sendo católicos, sendo evangélicos, nós temos que ler a Bíblia por conta própria. Nós temos que buscar entendimento por conta própria. Porque muito de nós, eu vejo isso dentro da igreja evangélica. Eu vou falar da igreja evangélica, que é onde eu estou inserida, é onde eu convivo com mais pessoas, né, nessa situação. Eu vejo que é um povo que dá muito ouvido para que pastor fala, para que pastorzinho famoso fala, para que cantor gospel famoso fala, e vive um evangelho da boca dessas pessoas, mas não vive um evangelho que ela mesma pega a Bíblia e lê. Porque tem muita coisa errada que está sendo pregada para os pastores dentro das igrejas e para os pastores famosinhos. Não é tudo que essas pessoas falam que é correto, que está de acordo com a Bíblia. Então, eu e você, nós temos que saber separar aquilo que nós vamos guardar e aquilo que nós vamos retirar. Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, seja você evangélico ou católico, não importa a sua religião. Não é religião que salva ninguém, é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Você pega a sua Bíblia e começa a ler a sua Bíblia e começa a interpretar a sua Bíblia com aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. É o Espírito Santo. Quando eu falo isso, já tem vários vídeos meus aqui no meu Instagram ensinando a leitura bíblica. Eu até falo, por favor, assista esses vídeos. Quando você for ler a Bíblia, a primeira coisa que você vai fazer é Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Senhor vivifique essa palavra no meu coração. Eu quero que o Senhor me ensine e interprete a Bíblia para mim. Eu não quero pastor, eu não quero padre, eu não quero cantor gospel. Eu quero que o Senhor, o próprio Deus, me ensine o que o Senhor quis dizer aqui com essa palavra. É isso que você vai fazer. Você vai ler a Bíblia e parar de viver um evangelho pregado por boca de homens pecadores e vai começar a viver um evangelho ensinado pelo próprio Deus. Então, gente, esse vídeo não foi jamais com a intenção de falar mal de religião nenhuma, falar mal de ninguém, foi só com o intuito de pregar a verdade. Doa quem doer, custe o que custar, custe até pra mim, né, que talvez vai dar ruim também, mas eu não tô nem aí. Eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus. Não se coloque sobre julgo desigual. Se você é católico, não se coloque sobre julgo desigual com o evangelho, não se coloque em julgo desigual com o ateu. Se você é evangélico, eu te falo a mesma coisa, seja qual for outra religião, seja qual for outra crença da pessoa. Se você quer um relacionamento que vai dar certo, um casamento que vai ser duradouro, que vai ser abençoado, você tem que estar com uma pessoa, escolher uma pessoa com princípios e valores iguais aos seus, com uma crença igual à sua. Senão, gente, não vai dar certo. E eu conheço vários casamentos que não deram certo por causa disso, vários relacionamentos que não deram certo por causa disso, casamentos que têm problema até hoje por causa disso. Então, pare para pensar. Se você quer isso para sua vida, se você quer todo esse desgaste, porque o casamento ele pode ser sim um pedacinho do céu, mas ele pode ser sim um pedacinho do inferno. Então aprenda de acordo com a Bíblia a estipular princípios para você escolher um parceiro para você.
Então, que Deus abençoe você, que Deus te dê muita sabedoria, muito entendimento, e não viva um evangelho pregado por bocas humanas, mas se baseie naquilo que a Bíblia fala. Tá com dúvida em relação a isso que eu falei? Não concorda? Vai na Bíblia e leia. E fala, Jesus, me ensina aqui, eu quero que você me ensina. Um conselho que eu dou, leia a Bíblia. Esse é o conselho mais precioso que eu posso dar para alguém. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Amém? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.